Na sua opinião, fala sério, o São Paulo vai ter um time bom, um time forte, um time equilibrado, ou o São Paulo vai ter um time fraco, né? Como muita gente acha que o time do São Paulo continua fraco. Quero saber a tua opinião. Vou colocar aqui, galera, uns times, umas escalações para a gente fazer esse debate nesse vídeo aqui, enquanto o São Paulo aguarda o Wendel, o anúncio do Enzo Dias, desenrolar lá com o Natanael, reforços também que devem chegar aí o São Paulo ainda agora em janeiro. Mas importante também a gente ver agora que o Zubeldia vai ter na mão, porque agora o treinador vai ter um papel super importante nesse time do São Paulo. Né? Nas discussões nossas aí em grupos, em lives, em vídeos que a gente vê, existe ainda uma certa desconfiança em relação ao treinador do São Paulo, se vai usar a base, se vai dar oportunidade, e com o que a gente vai ter na mão, o time que a gente vai ter na mão. Inclusive aqui tem uma matéria muito legal aqui de saídas e de valores que o São Paulo já economizou, né? Que o São Paulo, nesse momento, inclusive, mesmo com a chegada do Oscar, a gente vai abordar isso aqui também. Então, rapidinho, para não perder tempo, tá, galera? Vou pedir para você aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo. Essa nossa troca aqui de gentileza, de favores, de ajuda que a gente faz aqui. Vocês acabam contribuindo demais aqui com o crescimento do canal e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que até em março aí, obviamente, né, galera, eu gostaria que o canal chegasse a 20 mil amigos, a 20 mil inscritos, né, a 20 mil parceiros. Hoje estamos aí com 17 mil e alguma coisa, então conto com a tua colaboração, se você puder ajudar, com certeza vai fortalecer muito aqui o nosso trampo também, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu trazer para vocês as saídas confirmadas até o momento no São Paulo. Vou até ler aqui a matéria do blog do São Paulo, né, para vocês terem ideia. Ontem eu até comentei, o Michel Araújo já viajou lá para Salvador, né? Vai fechar com o Bahia, o Nestor também, o Michel Araújo vendido por mais de 17 milhões de reais, o Nestor sendo emprestado, o São Paulo pega 10 milhões agora e se vender ele depois, no final do ano, pega mais 30 milhões de reais, enfim. São Paulo fazendo uma grana com dois jogadores que não jogaram praticamente em 2024 e o São Paulo precisando fazer essa mudança e precisando de dinheiro também. Mas vamos lá, saídas confirmadas, né? Vamos lá, até o momento, tá? O que está causando assim redução, né? Tá ajudando o São Paulo a reduzir a folha salarial aí. Nicão, contrato encerrado, né? 31/12. Rai Ramos, cessão de direitos ali ao Atlético Goianiense, né? Também o Rai Ramos, né? Lateral direito, foi para o Atlético Goianiense. O Wellington, contrato encerrado, né? Ida para o Southampton, lateral esquerdo. Matheus Belém, São Paulo emprestou ele até o fim de 2025 para Chapecoense. O Jamal Lewis só foi devolvido aí ao Newcastle, contratação mais bizarra dos últimos anos, muito estranha. Pedro Vilhena, empréstimo até o fim do Paulistão para Ponte Preta, né? Novamente o Pedro Vilhena, o meia sendo emprestado. Rafinha, o lateral direito aí também, que não renovou com o São Paulo, foi para o Curitiba. O Wellington Rato, vendido ao Vitória por 5 milhões aí de 80% dos direitos, né? O Caio Matheus, atacante, jogará no Curitiba. O São Paulo fica com 45% dos direitos do Caio Matheus. O Galopo, empréstimo com obrigação de compra ao River Plate por 50% dos direitos, por 3,2 milhões de dólares, né? Acho que dá mais ou menos aí uns 18, acho que é isso, 18, 19 milhões de reais aí, o São Paulo que está arrecadando aí com o Galopo. O Nestor, como eu já falei, o empréstimo, né? São Paulo ganhando aí 10 milhões de reais e tem metas lá para que compre ele. E o Michel Araújo também, o São Paulo arrecadando aí 17 milhões de reais, né? Aí a matéria ainda completa que é o seguinte. Opa, pera lá. Entre chegadas e saídas, temos aproximadamente aí, né, 3 milhões de economia e 900 mil de entrada com o Oscar, né? O saldo de 2 milhões, 2,100 mil reais aí, aproximado, e uma meta de atingir 1 milhão 780 mensais, mesmo com a chegada de Enzo Dias e Wendel, que são iminentes, de um lateral direito também que está na pauta, que é o Natanael, né? Ainda precisa reduzir, né? E um pouco ainda esse valor, né, da folha salarial, e a expectativa ainda é que saiam mais jogadores. A tendência é que
14 a 16 jogadores ainda saiam do São Paulo. Lembrando que o São Paulo está tentando rescindir com o Yaxel Mendes e também o Orejuela, né, meu amigo? Então, assim, se a gente vê que já saiu 11, você coloca esses dois, já são 13. Coloca o Luan também, já vai para 14. Então, assim, já são 14 jogadores aqui. A matéria fala de 14 a 16, ou seja, tem mais dois ainda aí nesse bolo aí para sair. Pode ser algum até que seja vendido desses aqui que a gente tem no elenco. Mas o que eu quero falar com vocês aqui agora é o seguinte, galera. Olha só, vai lá. Primeiramente, deixa eu colocar aqui para vocês, para não perder tempo. Vamos lá. Gente, o São Paulo tem dois times. São Paulo tem. Ontem isso foi discussão nos grupos, inclusive, né? Pô, o São Paulo tem um time bom, o time principal do São Paulo é bom, o time reserva do São Paulo, porque existe essa preocupação da gente sempre com a saída dos jogadores, né? Mas e quem tá ficando? Será que vai dar conta do recado? E olha só, vamos lá. Esse aqui, galera, na teoria, nesse momento, ele seria o time, é o que se fala por aí, que ele será o time titular do Zubeldia. Do Zubeldia, tá? Eu acho que, inclusive, a gente vai começar a ver isso já agora a partir dessa próxima semana, quando o São Paulo começar a treinar, porque o São Paulo viaja depois de amanhã, no dia 8, para os Estados Unidos, vai começar a pré-temporada lá. Então, com certeza, lá os setoristas já vão abordar, já vão trazer informações do time que está sendo treinado. Eu acho que já vai ser o time, a ideia do Zubeldia. Até porque não vai ter muito tempo, né, galera, para treinar. Vai, no dia 8, o São Paulo já joga no dia 15. Uma semana depois já enfrenta o Cruzeiro, né? Depois, dia 19, já enfrenta o Flamengo lá nos Estados Unidos. Então, o São Paulo já viaja, já volta, chega aqui no dia, acho que é dia 21, e aí daqui a pouco o São Paulo já tem jogo do Campeonato Paulista. Então não vai ter muito tempo aí para se preparar. O São Paulo vai ter que ir se preparando, se encaixando, né, no decorrer aí da temporada do Campeonato Paulista. É isso, os caras entrando em forma, o treinador de novo achando a formação ideal, mas é isso. Então, olha lá, a gente tem aqui hoje, né? Então o que se fala que seria Rafael, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, né? Com a chegada, confirmação da chegada dele, Igor Vinícius na lateral direita, ainda não tem o fechamento com o Natael, nem com o outro lateral direito, então seria o Igor Vinícius, eu tô vendo dessa forma, ok? O Alisson, Pablo Maia, Lucas na direita, Oscar, Caleri e Luciano. Comenta aí o que você acha desse time. Esse é o time que estão desenhando, segundo, inclusive, o Éder Traskini da UOL falou, ó, respeito, não sei o que lá, mas eu tenho a opinião de que ele jogará dessa forma, com Luciano e Oscar no time. Para você ter Luciano e Oscar no time, eu imagino que seja dessa forma, né? Ele tem que fazer uma escolha, ou tira o Ferreirinha ou tira o Luciano. Aí a gente tem o time aqui, que aí esse seria o time titular do São Paulo. E olha só, quando você fala, pô, o São Paulo tem dois times, cara, a gente começa a ver as opções, galera, e começa a ver que o São Paulo tem dois bons times, né? Vamos lá. Aí imaginamos que esse aqui seja o time reserva. Jandrei, Ferrarese, Sabino, Natanael, Patrick, o Luiz Gustavo, Bobadilla, Eric, William, André Silva e Ferreirinha. Aí o Ferreirinha, nesse time aqui, passaria a ser reserva. Vou deixar bem claro para você uma coisa, galera. Eu não gosto do Ferreirinha na reserva. Não é que eu quero Ferreirinha na reserva. Eu estou passando aqui duas projeções que podem acontecer. Obviamente que isso aqui são projeções, mas está longe disso? Eu acredito que não. Depois a gente vai ver que acho que a única dúvida que vai ter nesse time é exatamente Ferreirinha ou Luciano. Não tem muito assim o que você falar. Ah, mas quem vai para o banco? O Oscar vai para o banco? O Lucas vai para o banco? O Pablo Maia, o Alisson, né? O Enzo Dias, não, o Igor Vinícius, o Alan Franco, o Arboleda. Para mim, tá muito desenhado esse time dele aqui. Lembrando que nós já tivemos aquelas saídas, os jogadores que ali poderiam, inclusive, causar uma dúvida, talvez o Nestor, o próprio Wellington Rato, né, o Michel Araújo, que eram jogadores que ele também gostava, esses jogadores saíram, não tem mais, né? Então, hoje, esses times do São Paulo são esses jogadores são os que a gente tem aí de melhor. Fora que ainda tem os jogadores da base que poderão receber oportunidade, principalmente alguns jogadores que estão jogando a copinha, né, que vão jogar a copinha aí, estão jogando. Inclusive tem jogo hoje, galera, no dia 7 de 1 de 2025,
jogo da Copinha, vai passar na Cazé TV contra o Picos do Piauí às 7 da noite. Bora assistir, vamos ver então a molecada do São Paulo. E depois às 9 da noite aqui a gente tem o programa Tricolor de Coração, exatamente, né? Quem sabe hoje o São Paulo já esteja fechado, já feche com o Wendel, com o Enzo Dias, já se resolve aí. A gente tem notícia boa noite também dessas contratações, né? Então, mas hoje à noite a gente tem o programa 9 da noite, se você estiver assistindo esse vídeo aqui antes, beleza? Então tá aí. Comenta aí o que você acha aí. Inclusive já deixa aquele like, porque agora vamos lá para outra situação. O meu time, tá, galera? Se a gente for olhar, o meu time seria esse aqui, ó. Rafael Arboleda, Alan Franco, Wendel Moreira, mas aí fala, não tem como jogar o Wendel se jogar o Moreira. Pode ser que o Moreira não vá para o Porto, não é verdade? Mas enfim, tá? O Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Caleri, Ferreirinha. O que eu quero dizer mais ainda? Eu vou colocar isso aqui que é mais, eu acho que é até mais real nesse momento aqui, que foi um membro lá do canal que colocou. Rafael Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas, Ferreira e Caleri, tá aí. E aí ele colocou assim, não, esse é o meu time. Eu falei, eu também acho, esse seria o meu time. Só que eu não acho que ele vá sacar o Luciano do time. Aí que tá o problema. A gente está colocando aqui as possibilidades dos jogadores que nós temos para titular, reservas, que eu acabei de mostrar para vocês. O São Paulo acho que tem dois bons times. Logicamente que o time titular é melhor, o time reserva perde qualidade, mas você vê que também consegue ser competitivo para a gente disputar a temporada. E ali a gente está falando desses jogadores, óbvio, né, galera? À disposição. Jogadores à disposição. A gente não está contando aqui suspensão, lesão, que são coisas que acontecem. Inclusive, falando de lesão, os jogadores que realmente até o momento saíram no São Paulo são jogadores que tiveram, inclusive, né, coincidentemente, lesões em 2024, que praticamente não jogaram, né? Perderam o ano com muitas lesões, aí esses jogadores perdendo muitos jogos com algumas lesões, melhor dizendo. Então a gente está contando com esses dois times do São Paulo, repito para vocês, ó, contando com esses dois times, que esse aqui, né? Aí eu quero saber de você também se você muda alguma coisa desse que seria teoricamente o reserva e desse que seria teoricamente o titular. O que, que vocês mudam aqui? Eu confesso que eu prefiro essa formação aqui, o 4-2-3-1, tá? Com Oscar centralizado, Ferreira, Lucas e Caleri. Por que eu acho, galera, quando você tira o Ferreirinha do time, você tá tirando mais da velocidade, tá tirando 1 contra 1, né? Então você vai ter isso só no Lucas. O esquema que o Zubeldia, se realmente se confirmar, Lucas direita, Oscar esquerda, Luciano e Caleri, o Zubeldia, ele tá abrindo mão, de novo, eu falo isso, não tem nem um pouco de medo de falar, galera. Ele tá abrindo mão de dois melhores jogadores, que são o Lucas e o Caleri, que são diferenciados, o Lucas e o Oscar, que são diferenciados, são diferentes nesse time, para que ele arme o esquema para o Luciano. Eu não estou dizendo que o Luciano não é importante, que ele não serve, mas ao ponto que ele joga esses dois jogadores para a ponta, e aí com a chegada do Oscar, meu amigo, alguém tem que ir para a ponta mesmo. Mas o problema aí é o seguinte: o problema é você pegar o Oscar também, que ao invés de deixar ele mais centralizado e flutuar, é você tirar o Ferreirinha também do time, que é a válvula de escape, que é o cara do 1 contra 1, da velocidade, do drible também, né? E aí você coloca um jogador mais lento, que seria o Luciano, próximo da área ali, que aí vai jogar com dois atacantes. Só que são dois atacantes lentos. O Luciano e o Caleri são dois jogadores lentos. O Oscar, ele faz a bola rolar também, ele é um jogador lento. Então você vai ter só o Lucas, com o jogador de velocidade. Lógico, você tem ali os volantes também, mas os volantes não são velocistas, né, gente? São volantes ali de contenção. O Alisson tem uma boa saída de bola, né? O Pablo Maia, se for ele começar jogando, você tem um pouco mais de velocidade, mas se for o Luiz Gustavo também junto com o Alisson, você acaba tendo um time mais lento ainda, você tendo Luiz Gustavo, Luciano, Caleri, né, o Oscar no time. Então, assim, o que eu vejo? Acaba ficando um time técnico, obviamente, um time muito técnico, mas lento também. Então hoje eu acho que a gente precisa de um time com uma transição um pouco mais rápida. A análise que eu faço hoje é que o Ferreirinha, para mim, seria imprescindível nesse time.
assim como ele foi importante ano passado, em 2024, antes do jogo contra o Botafogo, quando a gente sabe que a gente vai pegar o Botafogo nas quartas finais ali da Libertadores, e aí o Ferreirinha se machuca, você fala, lascou, hein? Quando o Ferreirinha se machucou, pelo menos eu tive essa sensação, falei, pronto, perdemos o cara que mais vem jogando bola no ataque. E realmente aquilo se confirmou, porque contra o Atlético e contra o Botafogo, nós não tivemos velocidade, né? Repito, a gente sempre tem o Lucas com aquelas arrancadas, aquelas jogadas diferentes, um improviso, porque o Lucas para mim é um baita jogador. Agora você perde também como perdeu o Ferreira, você imagina, né, nesse time do São Paulo, imagina se a gente perde sei lá, de repente o Lucas ali por velocidade, né, pro time. Ah, o Lucas tá suspenso, sei lá, não vou nem falar de machucado. O Lucas tá suspenso. Beleza, você tem o Ferreira, aí ele vai fazer uma adequação ali, tentar colocar o Ferreira, que vai ser ali, de repente, o suplente, o primeiro suplente desse time eu começo a imaginar. Ainda também, a gente fala sempre do Eric. O Eric, de repente, em 2025, ele pode evoluir, pode melhorar, pode se soltar mais. É um jogador também que conviveu com bastantes problemas musculares em 2024. Mas o Eric também é um jogador bom tecnicamente, pode se soltar mais em 2025. Por que a gente fala menos do Eric? Porque ele não foi em 2024 tão importante ali, se encaixou tanto, né, quanto o Ferreirinha. Então hoje eu acho que, tá, na cabeça do Zubeldia, ele vai encaixar Luciano e Caleri, Oscar e Lucas e vai deixar o Ferreirinha de lado. Vamos lembrar aqui, meus amigos, que o Ferreirinha só entrou nesse time quando ele foi conversar com o Zubeldia e foi reclamar que queria jogar. Ele contou isso, né? Ele mesmo contou isso aí numa entrevista aí. Né? Então, a gente já começa a imaginar, o Zubeldia não vê muito o Ferreirinha como titular. Então, obviamente que esse aqui sim seria o meu time para esse momento. Logicamente, chegando aí o Natanael ele vai disputar a posição ali com o Igor Vinícius, mas até pelo fato desse negócio de hierarquia no São Paulo, o Natanael, para mim, ele já chega atrás do Igor Vinícius, né? O Enzo Dias assinando, ele será o titular em condições de jogo, ele será o titular, ou senão ele vai ter que usar o Patrick. Mas olha só, a gente está falando aqui dos reforços das laterais, mas o São Paulo também precisa definir isso, né? Porque assim, até o momento o São Paulo ainda que não anunciou o lateral esquerdo, também tá um pouco enrolado aí, ficou mais complicado aí o Natanael, porque o São Paulo não consegue chegar a um acordo nesse momento lá com o Curitiba, isso pode acontecer hoje ou depois, mas nesse momento ainda não. Mas a gente precisa resolver essas carências aí antes de começar a temporada. É importante, né, galera, a gente se reforçar a situação do Wendel também, a situação eu falo reforçar nessas posições laterais, né, pelo amor. A situação do Wendel aí também, o Wendel que assinou o pré-contrato com o São Paulo agora tentando a liberação lá junto ao Porto. Então, esses reforços, esses 4 jogadores que o São Paulo está trazendo, né? Oscar, Wendel, Natanael, Enzo Dias, que são jogadores importantíssimos. Eu ainda acho que o São Paulo poderia trazer mais um jogador ali pro ataque, aí uma opinião, e não é para tirar espaço do menino da base, é para ter mais opção, porque a temporada é longa, vai ter uma temporada corrida, e jogadores se lesionam muito, né? O São Paulo tem muito esse problema, principalmente no começo de temporada. Eu espero que o Rian Francisco tenha oportunidade, o Lucas Ferreira, o William Gomes, o Henrique Carmo. Poxa, tomara que esses caras consigam realmente ter oportunidade de jogar essa temporada, porque vai ser imprescindível o São Paulo ter esses jogadores aí em 2025. Pois é, esse vídeo aqui, propriamente, galera, a gente bateu esse papo aqui imaginando como será esse time do São Paulo. E o papel importantíssimo do Zubeldia, cara, para escalar esse time. O Zubeldia, eu acho que ele ganha algumas posições, né, opções, reduz o número de jogadores, que inclusive é o que ele já falou, ele não gosta de trabalhar com um número tão grande, então ele ganha ali mais opções e assim, não vai ter tanto jogador para ele deixar de fora, pelo menos jogadores de hierarquia, né, que eles falam muito, inclusive que ele fala muito. Então é isso, cara. Eu acho que o 2025 promete, viu, galera? E volto a repetir aqui também, né? E assim depois vocês podem me cobrar, mas 2025 o São Paulo com esses jogadores, tá? O São Paulo com o Wendel,
o lateral direito também, o time equilibrado com Pablo Maia, Alisson, Oscar Lucas, Caleri Luciano, o Ferreira, enfim. O São Paulo não perde para ninguém na questão ali que eu digo equilíbrio de time. Não fica atrás de Flamengo, não fica atrás de Botafogo, de Palmeiras. Pode ficar ali um pouquinho, falar, ah, não, eles são melhores, mas para mim está muito equilibrado. Pelo menos essa é minha esperança, né? Se a gente olhar o Botafogo sem Almada e Luiz Henrique, cara, o Botafogo estava encaixadíssimo com Almada e Luiz Henrique. Esses dois jogadores vão ficar fora do Botafogo, estão fora, né? E ainda o Gregory pode sair, pode ir lá pro Al Rayyan do Catar. Você imagina, começa a ver um Botafogo que se desfez, né? Ou seja, um time que teve uma temporada excelente, muito forte, só que aí vai precisar repor. Vai gastar, mas o Botafogo tem grana. Pô, o Flamengo também tem grana. O Flamengo ano passado contratou os melhores, pagou 100 milhões em um, 100 milhões no outro, não conseguiu se acertar. De se acertar para ser o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. Ganharam a Copa do Brasil, o torneio mais curto ali, e pelos times que tinham também o Flamengo. Mas é difícil acertar uma peça importante como sai. Você imagina nós perdermos o Lucas, né? E aí fala, e agora? Quem que a gente vai encontrar assim do padrão do Lucas? Mesma coisa o Botafogo, cara. O Flamengo, por exemplo, tá saindo alguns jogadores, você viu lá, o presidente já vai ter um mercado da bola mais enxuto, já não vai gastar tanto. O Cruzeiro que está contratando, está gastando, mas muitos jogadores veteranos também. Se fosse no São Paulo, estaria todo mundo reclamando, mas lá no Cruzeiro dizem que é o super time. Jogador de 35, 36, 33, enfim. Mas no Cruzeiro ele não está na Libertadores. Aí você tem o Palmeiras também que está contratando. Aí o Palmeiras eu vejo que são as contratações mais acertadas, né? O Corinthians, para mim, tem um bom time também. O próprio o Internacional já vendeu dois bons jogadores também, o Internacional, né? Então a gente está vendo aí os times mais fortes e equilibrados do Brasil. Eu começo, né? Na temporada de 2024 eu não via porque o São Paulo faltava lateral esquerdo, faltava meia, os nossos volantes machucados. Eu não via o São Paulo assim tão capaz de ganhar ali, por exemplo, a Libertadores, mas eu sonhava, eu acreditava. Só que 2025, se realmente confirmar esse time aí do São Paulo, que eu acho equilibrado, galera, aí eu começo a acreditar mais no São Paulo em 2025, sim, na Libertadores, podendo ser um time experiente, inclusive, um time bom para ganhar uma Libertadores em 2025. Óbvio, né, galera? A gente vai ter que ver isso dentro de campo. No papel, ok, muito legal. Agora, vamos ver dentro de campo, assim como dentro de campo também o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, os caras vão ter que responder também às suas contratações que chegarem. São mais badaladas? Muitas vezes são. Mas às vezes essa badalação toda não funciona dentro de campo, né? Exemplo claro do Flamengo em 2024, né? A gente está vendo aí as mudanças aí dos times agora na movimentação do mercado da bola. Comenta aí o que você achou da análise do vídeo, fica à vontade para concordar, comentar. Tamo junto, beleza? Vou fazer mais um vídeo à tarde aí na entrada da noite para ver se o São Paulo, né, galera? A gente vai comentar para ver se o São Paulo já resolveu até lá. Vai estar resolvidas as questões aí dos anúncios aí, desses jogadores que estão para chegar. Mas é isso. E aí a gente vai aqui, né, mais uma vez, dando recado para vocês que à noite, às 9 da noite, tem Tricolor de Coração, a nossa live. Clica aí no canal, vai aí ao vivo que a gente vai estar começando ali às 9 da noite o nosso programa aí, beleza? Vamos assistir o jogo da Copinha às 7 da noite, São Paulo e Picos do Piauí. Então, só lembrando vocês, vai passar aí no YouTube, na Cazé TV aí, ó, de graça aí pra gente assistir aí, né, na TV aberta do YouTube. Que bacana. Valeu, galera. Tamo junto aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo.